O lar conectado, a mesa de Babel ou o mutirão de Neemias? O impacto das telas na rotina do casal e a escolha entre o isolamento e a comunhão familiar. Olá, missionários do Verbo Vivo, olá, audiência. Espero que vocês estejam gostando do podcast. Nós já vamos para o 8º episódio e decidi aprofundar um pouco mais na encíclica Magnificat Humanitas, do Papa Leão XIV. No último podcast, falamos da encíclica de uma forma mais genérica, mas estudando um pouco mais, eu criei um podcast agora para falar um pouco com foco na família. E vamos lá para essa reflexão da encíclica com foco na família. O primeiro ponto é a rotina familiar. Então, hoje vamos iniciar uma reflexão muito importante com base na encíclica Magnificat Humanitas, do Papa Leão XIV. Vamos conversar sobre como as novas tecnologias e a inteligência artificial afetam o coração do nosso lar, a nossa convivência diária. Como que essas tecnologias estão atuando dentro do nosso lar? A tecnologia, como nós discutimos no episódio anterior, no podcast anterior, ela tem que trazer um benefício de comodidade para a sociedade e não uma escravidão para a sociedade. Nós, como seres humanos, só conseguimos evoluir através das relações interpessoais. Por isso que é tão importante a criança estar numa escola onde ela conviva com várias crianças. Porque é esse convívio de discordância, de entender o outro, de se chatear com o outro, se frustrar com o outro, quem faz a gente se evoluir psicologicamente, espiritualmente e intelectualmente. Viver em um local onde tudo que você pensa, todos te apoiam, todo mundo concorda com você, não permite um crescimento, nem cognitivo, nem individual e nem social. Então, o Papa Leão XIV, com muita sabedoria, vem nos instigar a comunidade católica e cristã a refletir sobre como que é a rotina familiar. Nós estamos prezando no diálogo ou nós estamos focando no individualismo de cada um? Vamos ver no segundo bloco a tecnologia no ambiente doméstico. Olha, vamos refletir um pouco esse texto. O Papa Leão XIV nos lembra que a tecnologia é um dom da inteligência humana e traz facilidades incríveis para a gestão da nossa casa e a comunicação com quem amamos. Então, nesse primeiro trecho, o Papa Leão ele não demoniza a tecnologia. A tecnologia ela é muito útil para aproximar famílias que estão afastadas, filhos que viajam para o exterior, filhos que vão embora para outras cidades estudar, e aí através de videochamadas que permite que você veja e fale, interage com seu familiar que está distante, que não é possível o deslocamento para o contato humano presencial. E então Papa Leão ele fala em tecnologia que ajuda a aumentar a interação, aumentar a comunhão entre as pessoas, é muito bom. Mas se a tecnologia ela nos isola do mundo, nos faz querer ficar em casa jogando o tempo todo, não querer fazer amigos, não querer interagir, não querer sair, só querer ficar dentro de casa, aí ela nos provoca um mal. Então, vamos refletir, que o ambiente digital entra no nosso lar de forma silenciosa, alterando o ritmo do casal e o tempo dedicado aos filhos. Então, assim, hoje, os pais
diante de uma rotina de trabalho exaustiva, eles podem ou não, às vezes os pais têm uma rotina não tão exaustiva, mas optam por não estar presente na vida de seus filhos, na vida de sua esposa. Às vezes há um casal que está em casa, um ao lado do outro, assistindo uma TV e cada um assistindo, mexendo no celular e não conversando. Então é importante a interação humana para evoluir tanto o matrimônio como o diálogo com os filhos. Então, às vezes é mais fácil para os pais chegar em casa cansados ou não do trabalho, não querendo interagir com seus filhos, entrega uma tela de celular, entrega um jogo, uma televisão dentro do quarto para o internet jogo. E como o saudoso Padre Léo da Canção Nova dizia, se forma famílias, pessoas que vivem no mesmo local, mas que têm sua própria ilha. Cada filho tem seu quarto, no quarto de cada filho tem uma televisão. Aí você se depara com uma família em que todos estão em quartos diferentes, assistindo programas diferentes e não se interagindo, não tendo a troca afetiva de amor para o crescimento espiritual. Isso é preocupante e é um momento de reflexão para a família. Como que seu filho passa as horas em casa? Ele passa interagindo com a família, interagindo com os irmãos, interagindo com os pais, ou dentro do seu quarto, vivendo num mundinho de jogos, de redes sociais e de internet. É fundamental que o jovem e que a criança sintam vontade de interagir, de sair, de conversar, de brincar. E hoje em dia, nos deparamos com famílias que os filhos vivem numa bolha de proteção excessiva e, em vez de ajudá-los a se preparar para a vida adulta, faz com que muitas famílias tenham adolescentes de 30 a 40 anos vivendo na casa dos pais. É um ponto de reflexão que precisamos fazer, porque quanto mais essa situação se repetir nas famílias, como que vai acontecer daqui 10, 20 anos a mão de obra disponível para trabalhar e prover os aposentados, os idosos, o sustento da família? Se nós estamos criando adultos de 30, 40 anos que não querem sair de casa. A mesa de Babel. Então, eu nunca tinha feito essa reflexão da Torre de Babel com a família. Vamos ler um pouco, vou ler esse texto e vamos refletir em cima. Na encíclica, o Papa alerta para o risco da Síndrome de Babel. Na família, isso acontece quando estamos todos no mesmo espaço físico, mas cada um isolado em sua própria tela. A busca por entretenimento individual pode transformar a mesa de jantar em uma Babel moderna, onde estamos juntos, mas não nos comunicamos. O quanto que as pessoas às vezes estão adoecidas. Às vezes é uma reflexão. Por que a juventude de hoje é tão adoecida psicologicamente, com ansiedade, com dificuldade de lidar com as relações humanas, com as frustrações? Será porque as nossas famílias estão protegendo tanto os filhos, desejando tanto que eles não sofram, e que estamos criando pessoas que não conseguem lidar com frustração, não conseguem interagir com pessoas, e a tecnologia enquanto um auxiliar para a interação, através de videochamada, através de conhecimento, até esse podcast que vocês estão ouvindo, para adquirir conhecimentos e informações boas que façam a pessoa querer ir para a vida, é positivo. Mas aquele mundo de redes sociais, onde você tem que tirar foto com a melhor roupa, no melhor lugar, querer
demonstrar no Instagram uma vida que não é real, pode gerar muita frustração. Às vezes o jovem quer adquirir coisas que os pais não dão conta de adquirir para eles. Isso cria uma frustração para os filhos e para os pais. Ou os filhos querem trabalhar, mas não conseguem lidar com a frustração do trabalho. E eu tenho ouvido um podcast de uma psicanalista, Andrea Vermont, que me fez refletir, porque ela fala assim: hoje em dia as famílias estão cuidando tão bem de seus filhos que eles podem chegar à conclusão que não faz sentido casar, constituir família, porque eles vivem num hotel de luxo, cama, king size, TV no quarto, internet no quarto, Netflix, rede social, à vontade, tudo na mão. Desejam água, a mãe dá, quer comer, a mãe lembra de comer na hora certa. Então, se você é um jovem, entra na adolescência, uma família com uma mãe que te dá tudo o que você precisa para viver, para que você vai sair desse quarto? Para que você vai querer relacionamento para se frustrar, para namorada para encher paciência? Se você vive uma vida de luxo dentro de casa, vou ficar em casa enquanto meus pais estiverem vivos e condições de me dar essa situação. Então, assim, antigamente, viver em casa a partir dos 18 anos era quase que um inferno. O pai não dava dinheiro para você sair e falou assim: não, você não quero ver filho vagabundo em casa. Então, se você está morando na minha casa, minhas regras, tem hora para acordar, tem hora para sair, tem tarefas para fazer. Então, a juventude não via a hora de arrumar um emprego, de juntar dinheiro para comprar um apartamento ou para ir morar sozinho, para se libertar das regras dos pais. Eu nunca tinha parado para refletir nesse ponto. Então, assim, realmente a gente era tão tolhido de regras excessivas na casa de nossos pais que a gente não via a hora de arrumar uma namorada, de arrumar dinheiro para casar, para se libertar da tirania dos pais. Hoje aconteceu o inverso. Os pais: eu não quero que meus filhos vivam o que eu vivi. E aí, consequência, o excesso de proteção, filhos de 40 mais vivendo em casa sob a tutela dos pais. Às vezes até engravidam as namoradas e é os avós que criam os filhos. Então é uma reflexão que nós, enquanto família, pastoral familiar, encontro de casais, movimentos católicos, precisam refletir sobre esse tema. Então, no quarto bloco, agora vamos falar o mutirão de Neemias. Como alternativa, o documento nos aponta o exemplo de Neemias. Na Bíblia, as famílias se uniram em um mutirão onde cada um assumiu a responsabilidade por reconstruir um pedaço da muralha da cidade. Trazer isso para a nossa casa significa unir forças para proteger o nosso diálogo e os nossos momentos juntos. Eu confesso a vocês que eu ainda não tinha me recordado da história de Neemias e fui pesquisar para gravar esse vídeo para vocês. Então, Neemias foi numa época em que houve uma guerra na cidade de Jerusalém e os muros de Jerusalém foram derrubados. E naquela época, uma cidade sem muro era uma cidade insegura para as famílias, insegura para quem morava nela, porque você nunca sabia se você poderia dormir tranquilo, se sua família está protegida, porque qualquer forasteiro, qualquer inimigo poderia invadir a cidade e você não conseguiria proteger a cidade. E diante disso,
a cidade de Jerusalém virou um caos. As pessoas brigando, uma discutindo, botando a culpa no problema da muralha um no outro. E Neemias, que vivia com os faraós, viu a angústia dos seus conterrâneos, pediu para que o faraó o desse uma folga para que ele fosse a Jerusalém. E Neemias, como líder intelectual, reuniu as pessoas, liderou as pessoas e falaram: vamos embora construir o muro. Se cada família reformar a parte do muro que fica à frente da sua casa, em pouco tempo nós reconstruiremos a cidade. E assim se fez. Durante a construção houve tentativas de ataque, mas a população se reuniu para se proteger e contra construir o muro. Então houve uma comoção. E aí o Papa pede para a gente refletir. Será que a questão da Torre de Babel, que a gente relatou nas famílias, às vezes na mesa de jantar, a gente vê pais e filhos almoçando e vendo o celular, em vez de dialogar entre si? Será que as famílias também estão cada vez mais se afastando? Não se conhecendo, não se comunicando? E esse afastamento pode estar provocando dentro da sociedade, na cidade que você vive, no país que você vive, uma forma de uma torre de isolamento social. Então o Papa nos convida a nos unirmos para combater a falta de comunicação, a falta de diálogo na família. Então, momentos de jejum, será que combinar que no momento do jantar, da refeição, é um momento de diálogo, de conversa, de interação? Cada família tem que pensar: quanto tempo da minha vida eu estou dedicando para dialogar com minha esposa, com meu esposo, com os meus filhos, com a minha família? Porque o isolamento só nos faz enfraquecer enquanto comunidade. A aproximação comunitária, o diálogo, fortalece uma família, fortalece uma rua, fortalece uma comunidade. Sem diálogo, não há como o Espírito Santo agir. Isolados, sem tempo para fazer nada, é o que o encardido deseja para todos. Hoje em dia, é um trecho da encíclica de Papa Leão, o encardido, ele toma o nosso tempo para que nós não tenhamos tempo de refletir sobre as coisas do céu e viver uma vida sem tempo, apenas reagindo aos problemas que se apresentam na nossa vida. Então, como que vocês querem conduzir a vida da sua família, a sua vida e a vida da comunidade? Apenas reagindo às situações ou escolhendo tempo de qualidade para entender sobre as coisas do alto, valorizar o diálogo no conjugal e o diálogo em família? Eu tenho refletido muito sobre isso, né? Se vocês concordam com o que eu disse até agora, comentem aí, compartilhem o vídeo, me mandem a percepção de vocês. No quinto bloco, a encíclica nos convida a ter um discernimento no casamento. Olhar os sinais dos tempos no casamento exige discernimento comunitário e familiar. Precisamos avaliar se o algoritmo está ditando o ritmo da nossa casa, ou se somos nós, guiados pelo amor e pela fé, que escolhemos onde investir o nosso tempo mais precioso, que é o tempo em família. Então eu tenho que reforçar, apesar de eu dizer isso, então prestem atenção. Qual tempo que você quer dedicar para a sua família, para fortalecer a sua família, para dialogar com seus filhos, para ensinar a seus filhos o que é certo e o que é errado? Será que
todo o tempo que existe para você deva ser empregado no trabalho. O trabalho é importante, o dinheiro é importante, uma vida estável para a família é importante. Mas eu não posso sobrepor o diálogo em família, o diálogo com o seu entre os cônjuges, acima, abaixo do trabalho, do ter, do adquirir muito. Então, mesmo as pessoas que têm dificuldade financeira na família, que estão lutando pelo ter, pela dignidade mínima, o diálogo, a conversa, o desabafo é fundamental para um transbordar do amor, para evitar o adoecimento psíquico da gente. Se a gente não tem uma pessoa com quem falar as nossas angústias, para desabafar, fica muito difícil viver sem ter para onde escoar todas as angústias. É terapêutico conversar com pessoas que amamos e que confiamos e que possam nos dar bons conselhos. E o Papa Leão, nessa encíclica, nos desafia, católicos cristãos, a dar bons conselhos nas redes sociais, no dia a dia, e sempre com foco e com a lente focada no amor, na dignidade humana e na paz. A religião não pode ser uma fogueira para o ódio, para o desprezo, para a divisão. A fogueira do amor de Cristo que incendeia o nosso coração, o coração de um cristão, de um católico, deve ser uma fogueira de amor que ouve sem julgar, que acolhe, que entende e dá bons conselhos e que promova a paz. Evitar ódio e evitar críticas de divisões é fundamental para o cristão que realmente entende a mensagem de Cristo quando ele veio à Terra. E por fim, proteger o santuário do lar. O grande convite desse primeiro momento é fazer um diagnóstico sincero da nossa rotina. No próximo episódio, vamos conversar sobre como a encíclica nos ensina a valorizar o ministério de cada pessoa dentro da casa, acima de qualquer cobrança por desempenho. Que Deus abençoe o seu lar. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Paz e bem para todos. Verbo Vivo Podcast, onde a fé ganha voz.